Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje é dia 27 de março, a gente está começando mais um episódio aqui na nossa série de diálogos, direto da Vila Madalena em São Paulo. E você que está acompanhando a gente ao vivo pode participar através do chat, mandando perguntas, comentários e ajudando a gente aqui nesse bate-papo. E que hoje é com o Pedro, que está aqui comigo, como a gente anunciou. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Prazer ter você aqui. Parabéns pelo espaço, pela iniciativa, super bacana. Estamos aqui na Vila, né, Muito cara? legal, Estamos aqui cara. na Vila. Estamos aqui batendo papo sempre com gente muito legal, né? Eu te agradeço enormemente você ter reservado esse tempo para a gente. Porque eu queria muito, eu estou muito curioso em conhecer um pouco mais da tua história, de onde você vem, como é que essas coisas se desenvolveram, até os dias de hoje, porque eu sei que você está fazendo coisas interessantíssimas. A gente estava conversando aqui com o Pedro antes de começar e acabamos descobrindo muito mais coisa que eu acho que ele vai contar para nós, cara. Legal, bacana. Quem que é o Pedro, cara? De onde você vem, velho? Cara, minha história é muito parecida com a de muitos brasileiros, assim, né? Aquela história do menino do interior que vem tentar a vida na cidade grande. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Minha família inteira é de lá. E eu vim para São Paulo para fazer faculdade. Então, perto dos 20 anos de idade, 19, 20, vim fazer ESPM, Comunicação Social. E, basicamente, desde que iniciei a faculdade, me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelos prazeres e desafios de São Paulo como cidade grande. Volto com frequência ainda para Sorocaba, até por questões familiares. Sorocaba aqui do lado. Né? É do lado. 1 hora de estrada a gente está em casa. Então é praticamente uma marginal hoje em dia, Castelo Branco. E desde então estabelecendo raízes, assim, criando raízes, me identificando mais com a cidade, me identificando mais com todas as oportunidades que de fato São Paulo oferece. E é incrível, assim, como hub cultural, como hub eu acho que é um dos principais hubs globais, na verdade, né? Quando você olha todas as tribos e todos os tipos de pessoas e tudo que acontece de fato nessa cidade. E logo no começo de faculdade, estava praticamente no 2º ano, surgiu uma oportunidade de estágio na Red Bull. E um programa que a gente chama lá dentro de SBM, Student Brand Manager. E assim começou a minha história com a Red Bull. Então, são 15 anos de São Paulo e 14 anos de Red Bull. Você começou dentro da faculdade? Mas... Eu comecei, exatamente. Marketing, você foi para marketing? Eu fui para marketing, ESPM eu fazia, como acho que boa parte das pessoas que entram na ESPM tem aquele sonho de ser publicitário ou de ir para o lado agência, mais criativo. Aí, no meio da faculdade, acho que ficou muito claro que tinham amigos muito melhores, muito mais criativos, muito mais fortes nessa questão do que eu. Então, para mim, ficou claro, bom, eu não vou poder ir para o lado agência, publicidade, criação. E aí eu procurei o caminho mais para marcas, produtos e serviços, que é o gerenciamento, na verdade, de marcas. E já no 2º ano, a partir do 3º ano, na verdade, a faculdade oferece esse tipo de especialização, esse tipo de foco, divide em 2 carreiras, né? Vai para quem é mais criativo, core, raiz, e para quem vai mais para o lado de gestão. E essa história na Red Bull ela começou dentro de uma área que é basicamente produção de eventos dentro da universidade, trazer o mundo da marca para dentro da universidade, fazer essa ponte. Essa que você chamou de... SBM. Isso, Student Brand Manager. Hoje são 45, 46 SPMs que a gente tem no país inteiro, nas principais faculdades, fazendo essa ponte entre Ou seja, você começou como esse cara. Fui um desses caras. Na verdade, entrei no grupo que foram os primeiros SBMs da Red Bull aqui no Brasil. A Red Bull entrou no Brasil em 98, 99. Isso foi no ano de 2001. Ainda era uma operação bastante pequena, bastante enxuta. E desde então, metade da minha carreira em marketing, a outra metade em vendas. Cara, que incrível. Então você tem 14 anos de Red Bull. Você se formou em marketing. Exato. Você já estava empregado na Red Bull. Exatamente. É isso?
Tem algum histórico teu de gente executiva? Qual é o teu histórico familiar? Assim, tem... Olha, na verdade, dos dois lados, meu pai e minha mãe são do mercado executivo e trabalham em empresas, trabalharam a vida inteira em empresas. Quem me influenciou mais nesse caminho foi minha mãe. A minha mãe, nesse momento de eu decidir pela vida publicitária, ela, na verdade, estava fazendo uma pós-graduação na SPM. E eu ajudei, naquela época ainda a computação era um negócio embrionário, ela não tinha muita habilidade com isso, e eu montei o trabalho de conclusão de curso dela na época no computador. E isso foi para mim o incentivo, assim, falei, pô, é isso que eu quero fazer. Eu gostei do curso, gostei do que eles estavam discutindo, do perfil de trabalho dela. E a minha mãe trabalhou boa parte da carreira dela no Senai, desenvolvendo empresas de pequeno e médio porte no interior. Então esse foi o kick-off, assim. Essa foi aquela luzinha que acendeu e falou, pô, legal, acho que isso seria algo que eu gostaria de fazer. Agora, Pedro, explorando um pouco, bom, você foi para a SPM, que é uma escola super reconhecida no Brasil inteiro, né? Uma escola aqui de São Paulo, de marketing. De lá, entendo que você engatou na Red Bull. Quem é a Red Bull, cara? A Red Bull tem um produto que todo mundo conhece, um energético super conhecido. E isso, né? E um energético super conhecido, né? Quer dizer... Na verdade, eu acho que o grande ponto na Red Bull é que ela conseguiu criar, na verdade, uma história, e muito pela crença, pelos valores, pela maneira como a Red Bull faz as coisas acontecer, a marca é muito mais forte do que o produto em si. Muito mais. E aí a marca vem daquela coisa do estilo de vida, né? De você propor um estilo de vida, de você trabalhar em cima de coisas que de fato a gente acredita, e eu acho que esse é o grande mote, né? Dar asas a ideias e pessoas. E eu acho isso simplesmente genial, assim. O que é isso? É a missão da empresa? Essa é a visão. Visão da empresa. Dar asas às pessoas. Isso, a ideias e pessoas. Fantástico. E basicamente, quando você coloca nesse pote, né, dar asas a ideias e pessoas, o que isso significa? Isso significa procurar talentos, desenvolver talentos, seja em esportes, seja em cultura, seja na vida corporativa, e dar oportunidade, dar espaço para que esse talento aflore, para que isso de fato vire algo concreto, para que isso vire uma iniciativa relevante dentro da área de atuação desse talento. Então, olhando para a história da Red Bull, eu acho que essa foi a grande diferença versus todos os outros competidores que a gente tem. A gente nunca vendeu bebida energética, a gente sempre vendeu um estilo de vida. Mas vender algo genuíno, e não vender só pelo conceito vender transação monetária. Algo genuíno, de verdade, que tem valor. E esse tipo de construção leva tempo, né? Não é algo que você faz do dia para a noite. É tempo, é credibilidade, é relacionamento profundo com as cenas com as quais você se conecta. E isso tudo é muito apaixonante. Então, desde o começo, para mim, foi uma identificação muito forte com o que eu acreditava como valores, que eu tinha como valores de vida, de pessoa, e, ao mesmo tempo, poder trazer isso para a prática, né? Poder falar, pô, legal, tem uma amiga minha que é atriz universitária começando uma peça, qual a chance dessa atriz ou essa peça conseguir um apoio relevante no começo? Nenhum. A Red Bull busca esse tipo de causa. Então, dá uma força, coloca lá algumas fichas, vê o que acontece. Você tem um piloto jovem, 14, 15, 13, 16 anos de idade, Sebastian Vettel, começou com a gente com 13. Ou seja, piloto desconhecido, totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido, que é uma abordagem bastante diferente da abordagem de você pegar o cara quando o cara está no auge, claro, e deixar o cara quando o cara sai do auge. Vocês apoiam o Vettel desde essa Nós apoiamos o Vettel a partir dos 13 anos de idade, construímos a carreira dele junto com ele. Era kartista? Era kartista. E o cara vira campeão mundial. Não é à toa, né? Você tem um desenvolvimento, tem um acompanhamento, mas o Vettel é um dentre muitos exemplos que a gente tem no portfólio. Se você olha a carreira do Rob Nash de windsurf, kitesurf, o Rob Nash hoje é uma lenda no esporte, e muito do que ele fez foi apoiado também pela maneira como a Red Bull constrói carreira. O Cacá Bueno, trazendo para um exemplo brasileiro, o Cacá Bueno hoje pentacampeão da Stock Car. A nossa relação com o Cacá Bueno era quando ele veio para a Stock Car, né? Praticamente 10 anos atrás, começando uma carreira. O Sandro Dias, que é pentacampeão mundial de skate, a mesma coisa. Antes do Sandro Dias ser o Sandro Dias ou do Cacá Bueno ser o Cacá Bueno, nós estávamos com eles. Então, esse tipo de espaço permite carreiras como a minha.
Então, que de repente você é jovem, com pouco tempo, é exposto a situações, projetos, responsabilidades que normalmente não seriam compatíveis com grandes empresas, apesar de sermos já uma empresa de um porte relevante. De onde vem isso na Red Bull, cara? Vem a Red Bull tem origem... O produto é tailandês, a origem é tailandesa, e a Red Bull, como a gente conhece, vem do Dietrich Mateschitz, que é o CEO e fundador da empresa. E é um cara sensacional, é um cara com uma visão incrível de mundo, de vida. Ele é austríaco? Ele é austríaco. A empresa, como nós a conhecemos, é austríaca. E basicamente o Mateschitz tem essa crença em absolutamente tudo que ele faz na vida. De identificar talentos, procurar talentos e dar oportunidades para que esse talento se desenvolva. Agora, Pedro, eu olho essa figura que está aqui, cara, essa história de dar asas a ideias e pessoas, né? Só que aí eu olho essa figura que está ao fundo aí, que eu acho que é o cara que pulou da estratosfera, o Felix Baumgartner, e que tem a marca de vocês estampada, evidentemente. Daí eu olho isso com o meu histórico de executivo de empresa, eu falo, vocês são malucos, né? Porque que empresa colocaria a marca dela num doido desse que vai pular da estratosfera, cuja chance desse negócio dar errado pode ser enorme, né? E, ao mesmo tempo, esse cara pula, é um sucesso incrível, é uma coisa absolutamente não convencional, né? Imagino que ele se tornou um cara realizadíssimo, né? De um sonho absurdo, né? Como é que é essa relação, cara? De risco, inclusive, né? Na verdade, o que parece risco, para quem olha de fora, para a gente é muito trabalho, muito planejamento e um entendimento profundo do que de fato é o risco, o que compõe o risco. Então, um atleta como Felix Baumgartner, e aí entra de novo a diferença entre abordagens, né? O Felix é um atleta Red Bull praticamente desde o início da operação da Red Bull no mundo. É um cara que é genuinamente Red Bull. Só para citar alguns exemplos, ele saltou da mão do Cristo Redentor aqui no Brasil em 2001 ou 2000. Ele cruzou o Canal da Mancha sem propulsão, saltando de um avião. Ele é um cara já com feitos muito relevantes. E um atleta como o Felix, que não se dá por satisfeito, assim, que não tem essa zona de conforto segurando o cara, ele vive pensando em projetos para de fato superar aquele limite imposto por um determinado feito que ele acabou de realizar. E o salto da estratosfera é isso, são 5 anos de trabalho em conjunto com o Felix, em conjunto com a NASA. O cara não chega e salta da estratosfera de um dia para o outro. Claro. E 5 anos para desenvolver cápsula, para desenvolver roupa, para entender com o Joe Kittinger, que foi o cara que tinha o recorde e que saltou em 1960, se não me engano, 1970, alguma coisa assim. Entender quais os desafios, quais as possibilidades, o que de fato pode acontecer num salto desses. E na sequência, o que você traz de benefícios a partir do momento que uma determinada barreira é quebrada, né? Então, para a NASA mesmo, o número de insights gerados a partir do salto do Felix foram fantásticos. E aí, isso tudo vira uma história relevante, mas nasce como um projeto genuíno. Então, e eu acho que aí, fazendo um paralelo com o que acontece hoje no mercado, né? As empresas tentando surfar essa onda de storytelling. Eu acho que storytelling é muito legal quando você tem uma história para contar. Quando você faz parte de verdade dela, né? Quando você constrói algo relevante e você conta isso. E não o contrário. Eu preciso achar um fato para eu ter uma história. Qual é a verdade desse processo? O quão genuíno é esse processo? E aí são inúmeros os casos onde você simplesmente atacha um logo e aparece numa história, mas sem relevância. Você está me lembrando, ontem à noite eu estava revendo um documentário que a gente tem uma participação grande nele, que é o Eu Maior, e o Carlos Burle, que é um surfista de ondas grandes, sim, né? Sim. Ele é um dos protagonistas do documentário, né? E ele é o único cara que está com o bonezinho, aparece a marca da Red Bull, e aquilo me chamou a atenção, né? Parece que tem uma relação mesmo de... Exato. É uma relação de verdade, né? Aí entra um aspecto muito importante, assim. Patrocínio esportivo, per se, pressupõe visibilidade em troca de performance ou de um determinado estágio que um atleta, um time, uma equipe alcança. Só que o patrocínio esportivo não pressupõe a construção disso.
junto com essa modalidade ou junto com esse atleta. Ele é um tanto quanto predatório, né? Você pega o atleta, uma equipe, no melhor momento desse atleta, dessa equipe, suga o que ele tem de melhor e depois devolve e pula para o próximo. Por isso que a nossa abordagem não é de patrocínio esportivo. A nossa abordagem é de construção de performance de alto nível. O Carlos Bulli é um grande exemplo. Assim, o Bulli é um atleta que está conosco exatamente desde 99. É um atleta que a gente sempre identificou juntos, assim, quais eram os desafios, quais eram os limites, o que ele precisava de apoio, o que ele precisava de material. Quando eles foram surfar na Nazaré recentemente, logo após o acontecimento com a Maia Gabeira, o Bulli trouxe para a gente e falou, olha, o equipamento que a gente tem hoje, top de linha no mundo, não é bom o suficiente para o nível que o surf chegou. A gente tem que desenvolver uma nova linha de equipamentos. E isso vai muito além do patrocínio. Então, claro. Você chama os melhores players do mundo para desenvolver um novo esporte, uma nova realidade. E aí eu posso falar do snowboard, do mesmo processo que a Red Bull participou. Enfim, é uma construção de longo prazo e é genuína. E aí você traz o atleta... Por exemplo, a gente tem essa discussão hoje na mídia muito forte, né? Mas tem visibilidade de marca gratuito. Gratuito? Faz 15 anos que a gente investe no Bulli. Não tem nada de gratuito nessa história. Aliás, o cara só chegou onde chegou porque de fato teve alguém investindo. E não foi só a Red Bull, tem outras empresas envolvidas junto com ele. Não tem nada de gratuito nessa história. Tem muito trabalho, né, muito trabalho, muito investimento, visão de médio e longo prazo, construção constante. Eu acho uma afronta, na verdade, um atleta quando tem essa possibilidade de exibir às pessoas, às empresas ou às marcas que acreditaram nele, ser vetado ou ser cortado por um determinado veículo de mídia que não quer dar visibilidade para uma marca X ou Y. Eu acho que é um desserviço ao esporte. Agora, a Red Bull não está envolvida só no esporte, né? Não. A gente está citando muitos exemplos do esporte porque são os exemplos mais notórios, mas a mesma abordagem vale para a cultura. Então, de buscar jovens talentos nas artes, a gente tem um projeto aqui em São Paulo muito bacana, o Red Bull Station, e é também um hub cultural dentro do hub que é São Paulo. Um prédio antigo de 1920 que a gente comprou, reformou, restaurou. Tem um estúdio de música super moderno lá dentro, tem ateliês para residência artística. Esses artistas têm a oportunidade de desenvolver um trabalho e depois expor esse trabalho. Tanto para artes, do ponto de vista de construção, seja escultura, seja pintura, seja colagem, seja vídeo, quanto para música. Então, o Red Bull Music Academy é uma plataforma que trabalha há muito tempo jovens talentos de música, jovens produtores. No breakdance a gente tem uma cena muito forte e, enfim, eu acho que é o mesmo princípio aplicado para a área de cultura. Agora, Pedro, são 14 anos, né? Você fez a conta aí de Red Bull. Não deve ter sido assim um passeio tão fácil, né? Não foi. Você sair de como é que você chama? Estagiário. Você pode colocar uma nomenclatura simples é estagiário. Internamente a gente chama de SBM. O SBM. E hoje você exerce qual papel, né? Hoje eu exerço o papel de Head Coach para a América Latina. Head Coach é o sinônimo de CEO, presidente, you name it. Assim, mas internamente a gente chama de Head Coach. E basicamente metade da minha carreira, como eu disse, foi em marketing, passando por todas as áreas de marketing, brand, pesquisa, shopper, trade marketing, indo para a visão geral da área, depois vendas, até que em 2009 eu assumi a direção geral da Operação Brasil e em 2011 da América Latina. Onde tiveram os grandes desafios? Onde estão os grandes desafios na tua carreira? Olha, eu acho que o maior desafio, sem dúvida, é identificar e encontrar as pessoas certas para construir esse caminho. Aquela máxima de que sozinho você não faz nada é, de fato, 100% comprovada. Eu acho que em todos os grandes desafios que eu enfrentei na minha carreira, eu pude contar com grandes talentos ao meu redor. Ou pares, ou pessoas da minha equipe, ou chefes, enfim. E de fato essa construção é o maior desafio. É o maior desafio, porque a gente vive num momento em que os talentos vão ficando mais escassos. O país teve um desenvolvimento muito forte do ponto de vista econômico alguns anos atrás. E aí os talentos acabam ficando mais raros, mais caros.
essa nova geração que vem aí tem uma ansiedade, uma vontade de crescer muito rápido, e eu sempre falo, a minha carreira, eu acho que não é exemplo, a minha carreira foi um momento certo, numa empresa que estava começando. Sim, mas estão 14 anos, né, cara? 14 anos dúvida. Não é de um dia para o outro. Mas mesmo assim eu acho que é uma carreira que teve saltos um pouco mais rápidos do que a média. E não é exemplo. Eu acho que esse processo de você iniciar algo, construir, ter começo, meio e fim e entregar um resultado é fundamental para qualquer coisa que a gente faça na vida. Tudo que é interrompido pela metade acaba ficando aquele gosto meio amargo de falar, pô, mas e aí, né? O que de fato eu deixei de relevante? O que eu construí de relevante? E dá para balancear tua vida profissional, pessoal? Essas coisas se misturam um pouco também Totalmente, na Red Bull, né, cara? Porque... eu vou te falar uma coisa, Maurício. Eu não acredito nessa divisão de vida profissional e vida pessoal. Para mim, você tem uma vida. E não existe... A gente não é máquina que você desliga uma chavinha e liga a outra. Você tem uma vida e você tem que viver essa vida na plenitude. Para mim, a plenitude é fazer o que eu gosto no trabalho e poder fazer com que as pessoas ao meu redor, minha esposa, minha família, possam acompanhar também esse processo, fazer parte disso, de uma certa forma. Na Red Bull, de alguma forma, isso acho que fica mais fácil até, né? Porque acho que a companhia tem um pouco esse espírito, né? Na hora que você fala de relação, por exemplo, com todos esses atletas, artistas e tal, isso está baseado muito em relação também, né? Mas eu acho que a relação é o princípio ativo de qualquer negócio, não é? Então, essa máxima de tirar o máximo de todo mundo até que se esgote e aí você pega o outro, para mim ela é fadada ao fracasso. Assim, essa história de melhor remuneração possível ao acionista, a melhor remuneração possível ao acionista é ter um ambiente saudável de trabalho que seja permanente e duradouro e não cíclico, não com altos e baixos. Então eu vivo muito isso e tento falar muito isso lá dentro também. Para mim, essa identificação, ou você faz o que você gosta e de fato acredita naquilo que você está fazendo e aí não vira um peso, ou é melhor levantar a mão, procurar outra coisa, vida que segue. Eu vou ser o primeiro a apoiar os que eventualmente não estiverem de acordo, não estiverem felizes ou não acreditarem naquilo que estão fazendo, a procurar outra coisa. Mas não é fácil, claro que falar é mais fácil do que fazer, mas na real tentar viver isso faz muita diferença. Eu acho que essa conversa que a gente tem que ter com a gente mesmo para achar dúvida, esse ponto dúvida. Não é... E não tem tempo para isso, né? Eu acho que tem gente que consegue com pouquíssima idade identificar e tem aquele sonho e fala, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E tem gente que vai se conhecendo e identificando essas oportunidades no decorrer do caminho. Então fica muito mais... É claro que gera uma ansiedade, gera uma frustração, mas é tão incrível quando você pessoas já com uma determinada idade que se encontraram e falam, pô, agora eu faço o que eu acredito, e o quão aquilo mexe com a pessoa, né? Ela fica mais leve, mais feliz, mais saudável. Você teve algum momento de crise nesses anos? Eu tive alguns momentos de crise, vários. Eu acho que o primeiro momento de crise é quando a gente vive num mundo profissional muito assediado por headhunters. E eu tenho bons amigos headhunters e é claro que para o headhunter a tua mobilidade é o business do cara. Então, muitas vezes, separar as duas coisas é fundamental. Separar o joio do trigo até você identificar aquelas pessoas que de fato estão focadas no teu desenvolvimento de carreira e que te ajudam e que acreditam, e são muitos os headhunters que têm essa linha, e eu acho que é muito legal. Eu acho que a primeira crise é essa história. Quando você começa a ser bem sucedido em alguma coisa, as propostas para você pular para outra coisa, ganhando o dobro, o triplo, o quádruplo, enfim, são bastante agressivas. E aí você tem momentos de falar, pô, mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu acredito, porque eu gosto, porque eu me identifico e porque eu também ganho dinheiro, ou qual é a ordem desses fatores? E outros momentos de crise é quando alguma coisa que você pensa, planeja, faz com carinho, dedica tempo, acredita e aquilo simplesmente não funciona. E aí você começa a identificar que, opa, não foi tão bem pensado assim, ou no papel, dentro de uma sala com ar-condicionado, a ideia parecia incrível, quando ela vai para a rua ela se prova desastrosa. Eu acho que cada momento desses gera uma crise pontual. Que é boa, né? Porque que é boa, não, é boa, te ajuda, te faz crescer e a gente fala bastante isso, assim, é importante errar, faz parte do aprendizado.
Errar 2 vezes, ok, mas desde que não seja o mesmo erro. Então, novos erros são bem-vindos. E para quem opera na América Latina, assim, você tem que ter um jogo de cintura. O desafio aqui é enorme. O desafio é gigante, porque simplesmente as regras às vezes mudam na velocidade de um piscar de olhos. E quando você tem a responsabilidade de um número X de empregos que você gera, de uma cadeia que depende daquilo que a empresa está construindo, você não pode ser negligente a ponto de simplesmente repassar um problema de uma ponta para outra, né? Deve ter um desafio enorme você pegar uma empresa de mentalidade ou de origem austríaca, não vou dizer nem que ela é de mentalidade, porque eu acho que aqui no Brasil ela tem um jeito bem brasileiro, mas criar essa relação, entender o Brasil deve ser muito difícil, né, cara? Eu acho que entender qualquer país pressupõe um nível de abertura e um ouvir constante e verdadeiro que a Red Bull pratica bem. Então, eles de fato acreditam nas pessoas que estão na ponta. O que eu acho bom de uma empresa austríaca e de uma multinacional é que é preto no branco, não tem área cinzenta. Ou é ou não é. E nesse sentido fica muito fácil trabalhar. Para quem está na linha de frente é muito fácil trabalhar. Favorece muito a tua tomada de decisão. Você sabe onde você está, né, na verdade. Não tem agenda paralela. Não tem. Não tem área cinzenta, não tem agenda paralela, não tem agenda política. É simplesmente construir, fazer acontecer e ganhar relevância naquilo que a gente está construindo. Agora, cara, eu tô louco para tocar nesse assunto. Aí você vai até onde você quiser com ele, né? Claro. Mas a Red Bull jogou com o Palmeiras outro dia e eu sou palmeirense de coração, né? E, bom, quem não sabe, a Red Bull criou um time de futebol. Essa história que eu queria que o Pedro contasse, porque o time chama Red Bull e está em segundo lugar, exatamente hoje está em segundo lugar no grupo A. No grupo A do futebol paulista aqui, Exato. né? Que história é essa de entrar em futebol, cara? Olha, esse é um projeto belíssimo e eu acho que é uma daquelas histórias que ilustram muito bem o que é o perfil Red Bull. Sua loucura essa, né? Bem sua loucura. Eu tive uma participação bastante ativa nesse projeto. E, primeiro, por ser um fanático por futebol. Segundo, por acreditar que de fato era o projeto certo para o momento que a marca vivia no Brasil. Mas basicamente, a gente começou um time aqui na 4ª divisão do Campeonato Paulista, lá, que é chamada de segundona, mas é 4ª. E a história como um todo é construir um projeto genuíno de um time de alta performance no Brasil. O atalho para esse projeto seria comprar um time. Então, pega um time, compra, troca o nome, troca as cores. Não faltaria time para você comprar. Não, né? e aliás são inúmeros os exemplos de empresários que atuam dessa forma. Como projeto genuíno, a gente escolheu um lugar, a cidade de Campinas, a região de Campinas, mas especificamente a cidade de Campinas. Nós fundamos um clube do zero. Nós começamos tijolo por tijolo, essa história lá em Campinas, buscando chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Como você chega na Série A do Campeonato Brasileiro? Passa por 3 acessos, na verdade, para chegar na primeira do Paulista, aí você tem a chance de disputar uma vaga na Série D para chegar na Série A. Então é um projeto de no mínimo 8 anos para você chegar de um lugar a outro. Em 7 anos, a gente saiu da 4ª divisão e nós chegamos na 1ª divisão do Campeonato Paulista. Foram 2 títulos nesse processo. O que é interessante, de novo, vem a discussão da mídia, né? Mas a gente vai gerar mídia gratuitamente para a Red Bull. Nesses 7 anos, se eu contar o quanto a gente investiu nesse time, em quantos meninos a gente desenvolveu na base, quantos salários a gente pagou em dia, a gente paga 2 vezes por mês, dia 15 e dia 30 o salário do jogador está na conta. A gente nunca atrasou um dia o salário desse cara. É um clube que tem o sistema SAP de administração. Então, a gente está, de fato, construindo o futebol que a gente acredita que deveria ser o futebol. Quando você fala do clube, é um centro de treinamento? A gente tem hoje um centro de treinamento em Jarinu, onde vivem 110 meninos de categorias de base. Esses meninos têm educação de primeira linha, curso de inglês, curso de informática, acompanhamento psicopedagógico, alimentação top, acompanhamento individualizado da parte física. O que é importante, assim, depois assim, o percentual de atletas de base que se tornam atletas profissionais é muito pequeno.
E o percentual de atletas profissionais bem-sucedidos que conseguem viver do que ganharam depois que se aposentam é menor ainda. Então, só para ter uma ideia, atletas de alto nível, 5% dos atletas de alto nível conseguem viver do futebol depois que se aposentam. Só 5%. Os outros 95% ou perderam tudo que ganharam, ou vão viver muito pouco tempo com aquilo que conseguiram juntar. Então, o nosso desenvolvimento lá, em primeiro momento, é do indivíduo. Então, a formação desse indivíduo. A gente dá aula basicamente de como o cara gere a carreira dele, ele mesmo, como ele gerir a carreira dele, como ele faz toda a questão financeira, o acompanhamento e desenvolvimento financeiro dele, ele entendeu o mínimo de bom senso assim, das regras de como as coisas funcionam, investimentos, onde ele põe dinheiro, onde não põe, o que ele ganha, o que ele perde, enfim, para ter esse cara como indivíduo, formado como indivíduo. A gente lá, mais do que jogadores de futebol, a gente forma cidadãos. E uma vez que esses cidadãos têm uma bagagem melhor, eles vão poder influenciar todo o universo no qual eles estão inseridos. Junto com isso vem a performance. Então, esse ano, pela primeira vez, estamos disputando a Série A do Campeonato Paulista. Segundo na tabela. Segundo no grupo do São Paulo. Tivemos um meio de campeonato bastante difícil, mas o time se provou bastante sólido, bastante unido. E os últimos 4 jogos nós ganhamos 3, empatamos 1. Empatamos com o Corinthians lá na Arena Corinthians. E domingo a gente joga com o Palmeiras de novo. Pois então, E eu vi aqui, cara, inclusive no site da Red Bull, tá aqui, tem aqui, Red Bull lança hino em jogo contra o Verdão. Exatamente. É o hino do clube? Exato. Nós tínhamos esse desafio, né? Como escrever um hino de um clube novo, não é? E aí a gente fez um engajamento social pelas redes sociais, na verdade, e os torcedores e fãs da marca puderam ajudar a gente nesse processo de escrever o hino e de criar esse hino que vai ser apresentado agora no domingo pelo MC Guimê. Tá aqui a foto, inclusive, ó. Quer ver? Deixa eu botar aqui. E pela Gabi Amarantos. E isso aqui está sendo gravado, foi gravado pelo jeito no Station. Isso, né? Exatamente. Tá aí esse é o nosso estúdio lá no Station. Que legal, cara. E aí o futebol, ele mostra exatamente isso. Para quem acompanha hoje, eu estava ouvindo uma rádio de São Paulo, logo no primeiro jogo do Red Bull contra o Palmeiras, e essa rádio falava, mas quem é esse RB Brasil? De onde veio? Esses caras caíram de paraquedas, isso é uma afronta ao futebol nacional. Eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que é o contrário. A gente levou 7-1 da Alemanha o ano passado, não foi por acaso. E a gente vem com um projeto genuíno. De 7, 8 anos, né? Agora 7 anos, desenvolvendo talentos, criando referências para esses meninos, pagando em dia, religiosamente em dia. Sabe qual é hoje a dívida da Red Bull no futebol? Zero. Sabe qual vai ser daqui a 5 anos? Zero. E os clubes estão totalmente endividados, né? E aí a questão é, a gente não está aqui para disputar com o Palmeiras, com o Corinthians ou com o São Paulo. A gente está aqui para criar uma nova geração de torcedores. Daqui a 50 anos, se a gente tiver a possibilidade, a gente volta para essa mesa e conversa sobre os benefícios e os resultados desse processo. Mas é longe de ser um time de empresário querendo se beneficiar com a venda de jogadores ou com a exploração, né, de jogadores, como acontece hoje em inúmeros casos. E que está na história de vocês, como vocês fizeram com o Vettel, com todos esses caras que a gente comentou, surfistas. Exato. E, enfim... É genuíno. Genuíno pacas, né? Uhum. Dá prazer fazer isso, né? Não, dá muito prazer, cara. No futebol, especificamente, além do prazer, é uma emoção muito grande, né? E eu sempre torci para o São Paulo, a minha vida inteira. E aí, montar um projeto, criar uma base como essas, e de repente a gente está lá no CT de Cotia jogando contra o São Paulo, ou na Barra Funda jogando contra o São Paulo. Se nós classificarmos agora para a segunda fase, o jogo é contra o São Paulo. Para mim é uma emoção também, sabe? Você fala, é possível. Um bom projeto, uma boa ideia, com o tempo certo de amadurecimento, é possível. E está transformando as pessoas também, né? Você falou que o CT tem 100 e poucas pessoas hoje, né? Hoje, que vivem do projeto futebol, são 200 funcionários no total. E aí, em funcionários, estão incluídos os jogadores da base e os jogadores do profissional, mais todas as pessoas que permeiam o projeto. É uma empresa por si só, né? É uma empresa, exato. Uma empresa por si só. Quais desses projetos hoje? Vocês estão na área cultural, vocês estão na área esportiva. Eu sei que vocês entraram na área social agora, porque eu estou nos bastidores dessa história, ouvindo participando, ouvindo tudo que está acontecendo, movimentos incríveis, né? Qual dessas coisas te chamam mais, assim, pessoalmente? Futebol, é isso?
Não, na verdade, as coisas que me chamam mais são as pequenas coisas muito criativas. Eu gosto muito dessa área da Red Bull, os SBMs. Eu gosto muito do nível de criatividade desses meninos. E aí, para citar 2 exemplos, a gente tem um campeonato de aviões de papel, né? Paper Wings, Red Bull Paper Wings. E é genial, né? Então você para uma faculdade, dá uma folha de sulfite para cada um, e aí você tem 3 categorias: maior distância de voo, maior tempo do avião no ar e o outro é a parte acrobática, então o avião mais acrobático. E aí você para uma faculdade, e a gente faz isso em escala global, para uma disputa de avião de papel. Isso é genial. Né? Genial. Qual é o custo disso? Entendeu? Quanto de fato isso é só uma boa ideia bem executada. Ou o Tum Tum Pá, que é um campeonato de batucada universitário, só com as coisas que você tem dentro da sala de aula: régua, papel, caneta, mola de caderno. Essas ideias, elas de fato me inspiram mais do que os grandes projetos. De onde saem as ideias? As ideias vêm de todos os lugares, literalmente. Eu sempre falo que as melhores ideias, e 100% das melhores ideias, vêm de baixo. Então, são esses meninos que estão na rua, cabeça aberta, oxigênio, e que tem o canal certo para trazer essas ideias numa determinada periodicidade. É muito difícil uma grande ideia dessas vir de alguém que está sentado no escritório boa parte do tempo. E aí a gente tem uma rede de parceiros que também se conectam. Né? Então, uma agência pode trazer uma boa ideia, mas também um atleta pode ser um grande canal de ideia, um artista, um parceiro no station. Para as grandes ideias de fato surgirem, você tem que ter um ouvido bem atento para ouvir muita coisa. Então, de cada 100 coisas, talvez 99 sejam besteira, mas pode ser uma boa coisa dali. Mas você tem que ouvir 100 coisas. Claro. E eu acho que essa é a melhor capacidade nossa hoje, de ouvir de fato o que está acontecendo. Ô Pedro, você me convidou outro dia, eu fui lá, a gente bateu um papo na Red Bull, e quem não teve a oportunidade de passar por lá não vai conseguir visualizar o que eu vou falar aqui, mas acreditem em mim. Né? A gente entra, é um lugar, a sede da Red Bull em São Paulo, que fica ali na Faria Lima, é um lugar totalmente não convencional em termos de empresa. Você não espera um lugar tão descontraído, tão bacana, né? Tão colorido. E muitas coisas me chamaram a atenção. Dentre elas, a juventude que a companhia é. Né? Gente muito bonita e muito jovem. Né? Outro dia eu estava aqui lendo as notícias e vi que uma grande empresa, que eu não vou citar aqui o nome, mas uma grande empresa que está no Brasil, acabou com os seus programas de trainee, dizendo que ela achava o jovem muito imaturo no Brasil e que ela não queria mais essa relação com os programas de trainee. Né? A gente até fez um episódio aqui sobre esse assunto, gerou uma polêmica enorme, trouxe pessoas jovens aqui. Agora, cara, você está lá, você deve ser velho na companhia, né? Eu já estou nos 25% de saída, né? Mas é uma juventude incrível, né? Produzindo um negócio inacreditável que é o mundo da Red Bull, né? Como é que você vê essa história? Primeiro, essa imaturidade, ela é bem-vinda, no nosso caso. Ela é bem-vinda porque ela oxigena. E ao mesmo tempo que ela oxigena, ela questiona o status quo. Então, seria muito interessante eu e você começarmos a discutir League of Legends aqui e falar, pô, o que está acontecendo de fato, e-games, e-sports. Agora, outra coisa é você pegar a molecada que de fato está fazendo isso acontecer. Os e-athletes e os e-gamers, é genuíno de novo, né? Tem propriedade, tem peso e eu acho que nesse sentido essa imaturidade é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Para a gente só funciona baseado em 2 ou 3 princípios muito simples. Primeiro, o espaço ele é coletivo, né? Então você tem que respeitar o espaço do outro. Apesar de ser tudo muito aberto, a hora que você tem tudo aberto um do lado do outro, sem salas, eu não tenho sala, o responsável pela Operação Brasil não tem sala, a gente está todo mundo junto ali, você incentiva o respeito. As pessoas precisam respeitar para poder conviver em harmonia ali naquele espaço. O segundo ponto, para você ser informal, você precisa ser extremamente profissional. Do contrário, você não vai ser respeitado. O informal com pouco profissionalismo vira besteira, vira brincadeira boba, vira bagunça. E ali a gente preza pelo profissionalismo. O terceiro ponto é a responsabilidade.
Cada um sabe o que precisa produzir, como produzir, em quanto tempo precisa produzir. Se o cara vai produzir na casa dele em 1 hora antes de entregar, ou se ele vai usar aquele tempo para de fato desenvolver dentro do escritório, fora do escritório, up to him, sabe? A gente acredita muito que se a pessoa sabe o que ela precisa fazer e ela é boa o suficiente para fazer aquilo para o que ela foi contratada, como ela produz é uma responsabilidade dela. Sensacional, cara. E daí você usa o melhor da força jovem, né, dessa energia toda Exato. que esses caras têm. E também não dá para esperar que um jovem de 20 e poucos anos seja um cara maduro, né? Cá para nós, né? Porque... Aí entra também muito da questão da expectativa, né? Que tipo de input de fato você quer dessas pessoas, desses jovens? Como você quer que esses jovens participem? Porque quanto mais superficial a tarefa na qual ele está inserido, até por ser imaturo, a tarefa é superficial, ele não conhece todo o nível de detalhes, ele faz uma parte pequena do processo, não se inteira do resto, mais difícil você segurar esse cara. Quando ele sabe que aquilo que ele está fazendo, por menor que seja, tem impacto no todo, o nível de responsabilidade muda. E aí o cara atua de uma forma diferente também, porque ele tem noção do impacto dele na cadeia. Por isso que a gente fala, para a gente estagiário, SBM, trainee, não é mão de obra barata. Para a gente é mão de obra qualificada que vai ser o futuro da empresa. Claro. Bom, tá aqui você para comprovar esse negócio. Mas são muitos os exemplos lá. Tem, né? Muitos. Tem. E em todas as posições de liderança praticamente, a gente tem gente que cresceu de dentro. Você tem outros interesses e a gente achou um pouco, foi uma surpresa. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa e eu disse para o Pedro, ele está me falando que ele tá investindo num negócio novo de interesse dele, e eu outro dia passando pela Vila Madalena me chamou muito a atenção uma casinha que tem aqui, e eu acabei entrando e conhecendo isso, e agora que eu sei que onde está a alma dessa história, tá certo? Uhum. Conta para nós, o que você anda fazendo fora da Red Bull? Eu acredito muito no capital produtivo. Então eu não gosto, meu custo de vida é baixo, eu não gosto de pegar meu dinheiro e deixar no banco. Então desde de muito cedo eu comecei a montar mini clubes de investimento para investir em amigos, ideias de amigos, onde eu pudesse ter uma participação mais como coach e capital, mas não operacional, até pelas minhas responsabilidades na Red Bull. E um desses amigos é o Gabriel Caramelo, que surgiu com uma ideia muito genial de criar uma galeria aqui em São Paulo, onde a atração principal fosse o relacionamento entre artistas e consumidores, apreciadores de arte. Um ambiente mais cozy, assim, mais quente, por isso o nome Warm, e que é o que vocês estão vendo agora. Uma exposição do Henry, que é norueguês e super bacana, que fica agora até o meio de abril, na verdade. Uhum. E a Warm nasceu disso. A Warm é um espaço para incentivar jovens artistas, jovens não de idade, jovens no sentido de prática da arte, artistas contemporâneos, e conectar esses artistas com apreciadores da arte como um todo. É um espaço super criativo, é um hub também. E a gente inaugurou agora em novembro. Que fica na Lacerda Franco, isso, ali, né? 462. Exatamente. É uma casinha antiga de 1930 que a gente reformou ela inteira. Tem um café na parte de trás, um bar, ficou bem legal o espaço. Bem legal mesmo, me chamou muito a atenção quando eu passei. Entrei e agora estou conectando os pontos aqui. E o grande ponto aí dessa história é promover a arte, promover esses jovens artistas e dar um espaço. No fundo, a gente tem um ateliê, a gente tem uma área para residência artística. Então, dar um espaço para que esses jovens que a princípio não teriam exatamente o acesso a esse tipo de exposição, a esse tipo de trabalho, possam dar asas às ideias deles também, né? Muito legal. Essa história das asas pega a gente de todos os jeitos. Não, pega. E é engraçado, cara, porque você acaba criando uma corrente que se retroalimenta, né? Claro. Então, a quantidade de projetos legais que eu tenho visto em função de estar incentivando alguns outros projetos é sensacional. E aí você fica o tempo todo
com aquilo na cabeça, pensando novas ideias, novos projetos, o que a gente pode fazer, onde eles se cruzam com a Red Bull, onde eles não se cruzam com a Red Bull, é muito bacana. Mas isso prova um pouco como a vida é uma só mesmo, né, cara? Porque você acaba criando uma rede só e tá no centro que você gosta. Tá tudo não, bem. e imagina que loucura, Maurício, você pensar que eventualmente você dedica aí 10, 12 horas por dia no trabalho, e aí ao fim de uma semana você desliga uma chave para ter 2 dias de liberdade e de individualismo. Imagina que loucura você viver uma vida dessas, né? Então, mas é a vida de muita gente, né, cara? mas eu acho que o grande benefício dessa sociedade que vem acordando para uma série de coisas é você também acordar para esse tipo de comportamento. E falar, pô, o que de fato me move, né? O que é importante para mim como indivíduo. E não o que o mundo acha, o que as pessoas ao redor acham. O que é importante para mim. E isso acaba tirando um peso dos ombros que é fantástico. A vida fica mais fluida, né? Muito mais feliz, né? Você aproveita, né? Cada momento, assim. E claro que não são só flores, né? Aliás, os momentos de flores são poucos, mas você curte o processo, curte o caminho. Não fica pensando onde eu vou chegar, quando eu vou chegar, como eu vou chegar. Faz o processo ser legal que o resto vem junto. Ô Pedro, é linda essa história tua, cara, e onde você está e promovendo as coisas que você está promovendo dentro, fora da Red Bull, tá certo? É muito legal mesmo, tem uma beleza bacana, né? Muito legal. Agora eu queria te explorar a tua visão do Brasil, cara. Como é que vai o Brasil hoje? O que está acontecendo aqui? Olha, o primeiro ponto que eu acho que é importante deixar bastante claro, a minha visão é de que o país nunca foi tão forte como país, primeiro. Então, eu acho que a nossa posição como economia global, sexta maior economia mundial, sexta ou sétima, com forte capacidade de geração de empregos, com um bom mercado doméstico, é sem dúvida muito mais relevante do que a nossa posição há 20 anos atrás, 30 anos atrás, enfim. E nem vou comparar com épocas anteriores. Eu acho que toda a discussão atual ela é bastante válida, porque de fato a gente chegou num determinado nível onde a gente pode cobrar mais. E a gente pode cobrar de uma forma mais efetiva. E a gente pode exercer o nosso papel de cidadão através das redes sociais para, de fato, colocar pressão no sistema que gere o nosso país. Que é um sistema muito acostumado com falsas promessas durante a campanha e pouco nível de entrega, pouco nível de cobrança, pouco compromisso com aquilo que foi prometido durante a campanha a partir do momento que essas pessoas estão no poder. Então, economicamente falando, a gente vive um momento super difícil. Hoje saiu o PIB, 0,1% de crescimento do PIB o ano passado. Isso porque o PIB, a metodologia foi revista, muito provavelmente teria sido negativo. A tendência para 2015 é de PIB negativo, e aí o impacto disso, né, no consumo das famílias, o impacto em geração de empregos, a inflação galopante, tudo isso acaba gerando um cenário bastante sombrio ou pelo menos difícil. Mas nós, como bons brasileiros, já estamos acostumados também a passar por esses solavancos. Então. A minha visão, cara, é que se a gente não encontrar um caminho entre crescimento sustentável, e aí é crescimento mesmo, crescimento genuíno, onde você consiga, de fato, vencer a inflação e ainda deixar um saldo positivo, e continuação dos ganhos sociais, se a gente não achar esse equilíbrio, eu acho que a cisão acaba se mostrando um pouco iminente, assim, sabe? A chance de a gente entrar num conflito que não faz parte da nossa natureza é grande. Não existe uma coisa sem a outra. Não existe crescimento econômico sem desenvolvimento social e não existe desenvolvimento social sem crescimento econômico. Tem que achar aí o meio de campo para fazer as duas coisas acontecerem. Mas eu sou um otimista por natureza. Eu não faço parte desse grupo que quer sair do país. Eu acho que antes de tentar me mudar do país, eu tentaria mudar o país. E aí... Que é de alguma forma o que você está fazendo, contribuindo. Mas eu acho que esse é o ponto, né? Se você tem crença que as suas iniciativas têm um impacto positivo no micro-universo que você frequenta ou onde você vive, isso por si só já acaba sendo mais relevante do que qualquer iniciativa pública. E aí, em geral, cuidar do bem-estar e do desenvolvimento. Acredito muito que a gente negligencia a única alavanca
possível de mudança, que é a educação. O nível da qualidade de educação é sofrível. As pessoas se preocupam cada vez menos com isso tem cada vez menos importância na agenda. Como muita gente cresceu sem ter a educação adequada, muitos acham que isso é um modelo e não é. Então, enquanto a gente não virar essa alavanca, eu acho que as outras duas coisas que a gente discutiu acabam sendo até menos importantes nessa equação. E aí essa é uma questão para gerações, né? Você não muda isso de uma hora para outra, mas está aí o Chile, o Uruguai do nosso lado para mostrar que é possível. Mostrando um modelo bem consistente. É possível, né? Bem possível. É possível. Ter uma educação de base de qualidade, privilegiar a educação antes de qualquer outro programa e, de fato, promover as pessoas com senso crítico, com o mínimo de possibilidade de andar com as pernas próprias. Né? Ô Pedro, eu não tenho como te fazer essa pergunta, porque eu estou assistindo essa história tão de perto. A Red Bull está investindo numa série de projetos sociais agora, quer dizer, além de cultura, de esporte, tem essa história do social. Eu fui há umas 2 semanas atrás na exposição do Mundano, que é um artista incrível aqui da Vila, e a Red Bull está lá presente, dando todo o suporte para esse cara voar muito alto, e vários outros projetos. Vocês tinham um instituto, acabaram de trazer um instituto para dentro de casa. Cara, é muito, muito legal isso, mas de onde vem essa história? Quer dizer, o que vocês esperam com isso? Essa é uma história que ela tem múltiplos ângulos e, a princípio, o nosso engajamento partiu de uma inspiração numa iniciativa que a gente tem lá fora, que é o Wings for Life, que tem um foco bastante específico em pesquisa para cura de lesões de medula. Então, ela todo o dinheiro que o Wings for Life arrecada vai para esse tipo de iniciativa. O nosso objetivo aqui no Brasil era trazer o Wings for Life para algo mais tangível, algo que fosse mais percebido no dia a dia das pessoas, até pelas necessidades que nós temos como país, muito diferentes das necessidades que a Áustria tem como país. E o amadurecimento desse projeto acabou levando a gente para essa iniciativa atual, que é de fato, de novo, super linkado com o DNA, dar asas a jovens empreendedores sociais, a jovens que têm iniciativas com impacto social. E que iniciativas sustentáveis, né? Pessoas que de fato têm negócios, por que não colocar desta forma, que podem impactar de novo um meio, uma comunidade, uma vizinhança, enfim. E para mim esse é o DNA do que a gente faz. Você não é muito diferente de apoiar, na verdade não é nada diferente do que apoiar atletas ou artistas. Você traz isso para jovens que têm uma visão diferente de mundo, diferente de coletividade, que tem aquele ímpeto de mão na massa, que não ficam esperando para ver a coisa acontecer. Jovens que também têm o outro lado de inspirar políticas públicas e mudanças na gestão pública e procurar caminhos alternativos para o que quer que seja. Reciclagem, mobilidade, enfim. Tem iniciativas das mais diversas. O Mundano eu acho que é um excelente exemplo. E para a gente esse tende a ser o terceiro pilar, né? Quando a gente olha para a estrutura da empresa hoje, tende a ser o terceiro pilar. E não é aquela história de fazer por caridade. Eu acho que isso é absolutamente fora de contexto. É fazer porque a gente sabe que apoiando essas iniciativas o impacto em outras pessoas vai ser muito mais forte e essa cadeia ela volta a se alimentar. Né? Eu acho incrível isso. Eu estou, de novo, assistindo isso de camarote, né? De perto, porque enfim, a Camila está muito envolvida com isso lá. E é muito corajoso mesmo. Enquanto a gente vê um monte de organizações criando fundações, institutos e fazendo isso do lado de fora, vocês trazem isso para dentro do negócio e colocam toda a força que uma organização do tamanho da Red Bull tem para alavancar essa história. Né? Não foi um caminho simples. Não, né? A gente viveu diversos momentos distintos nesse processo. Eu acho que a experiência como instituto foi extremamente válida e foi a base para a gente construir onde a gente chegou. Ainda existe um certo preconceito para iniciativas carimbadas por uma marca e principalmente
do lado de entidades públicas, de equipamentos públicos, que a gente como marca não teria o acesso que a gente tem como instituto. Mas, por outro lado, é importante também para a credibilidade desses projetos e desses jovens empreendedores ter o apoio de empresas, de marcas que têm uma reputação. Porque aí você liga as duas coisas. Essa reputação, ela promove o crescimento desse cara, ela promove o projeto desse cara, ela ajuda, ele ganha um sobrenome meio que imediatamente, que é fundamental para, de novo, iniciativas sustentáveis. Se fosse para fazer one shot, curto prazo, e você faz uma perna e depois passa para a próxima, eu acho que não faria muita diferença a marca versus instituto. Mas para essa coisa mais duradoura, de longo prazo, faz toda a diferença. Muito legal, cara. Pedro, olha, cara, dava pra gente conversar mais um bocado aqui. Uma pena que o nosso tempo foi embora. Pô, um prazer, mas cara. Acho que esse é o primeiro de outros episódios. Agradeço pelo convite. Eu que te agradeço. E super aberto assim, para outras discussões, outros bate-papos, outros grupos que eventualmente a gente possa construir juntos. E o que eu gosto mais é dar oportunidade, de novo, é a oportunidade, mais do que contar a história, é trazer para a vida um pouco do que a gente acredita, sabe? E falar, cara, por que não influenciar outras pessoas que pensam da mesma forma, que acreditam nas mesmas coisas, a não terem medo de tentar. Vai lá e tenta. Vai atrás, corre atrás. Se precisar de uma ajuda, manda um e-mail para mim lá na Red Bull. Muito legal, Pedro. E quem não conhece um pouco, quem não conhece, por exemplo, o Station, que o Pedro comentou, o Station fica ali na Praça da Bandeira. Exato, né? É um lugar público. É né, público de terça a sábado, das 11 às 8 da noite. Tem um café, um restaurante super legal também legal. Ali. É um espaço democrático, o acesso é gratuito, tem uma exposição incrível acontecendo agora, vale a visita. É isso aí. E você vai respirar um pouco de tudo isso que o Pedro falou e você vai sentir isso exatamente como é lá. Eu acho muito legal porque são raras as empresas que eu acho que se expõem assim com tanta clareza. Legal. Te agradeço muito, cara. Obrigado, Maurício. Obrigado você. Valeu. Obrigado vocês que estiveram com a gente. A gente volta nos próximos episódios. A gente está de volta. Um beijo para vocês. Até lá.